A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui no canal da AD Lagoinha. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 8, com o tema Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Eu sou o Henrique e vou estar acompanhando você nesse estudo. Paz, queridos, aqui é o irmão Eduardo. Como o Henrique bem falou, nós vamos trazer essa lição de número 8 que vai abordar sobre as emoções e sentimentos. Dentro dessa lição, nós temos o nosso textuário, que está em Filipenses capítulo 4, verso 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A nossa verdade prática, ela diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Filipenses 4, do 4 ao 7, Mateus 9 e 36 e João 11, do 35 ao 36. Bom, queridos, nessa lição a gente vai abordar sobre as emoções, como a gente já falou, e os sentimentos, né? Entendendo que elas vão influenciar a nossa parte racional, né? Ou seja, as nossas decisões, tudo aquilo que a gente vai fazer, vai ser influenciado por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso, por aquilo que tem alimentado a minha mente. Então a gente vai ver que é muito importante nós entendermos como as nossas emoções vão influenciar a nossa vida no dia a dia e principalmente na nossa vida cristã. Então, a gente olha, por exemplo, hoje para a nossa sociedade que moralmente tem se degradado, né? E a gente vê ela muito afetada, Henrique, por crises emocionais. Aí a gente vai ver casos de depressão, né? Sim, Pessoas que estão presas ao passado e ansiedade, pessoas que ansiando por um futuro e não conseguem viver o presente, né. Um que não vive o presente porque está preso ao passado e outro que não vive o presente porque está, ansiando pelo futuro, está preso no futuro, né, com expectativas de futuro e às vezes por medo, né, às vezes por dor, por preocupações, né, e a gente tem que entender como a palavra de Deus vai nos ajudar a controlar, a ser dirigido as nossas emoções de acordo com aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Então a gente vê que, todos esses tipos de doenças que a gente vê hoje, que são doenças psicossomáticas, a gente vê que tem surgido nos últimos tempos, sim. diante dessa sociedade, como aqui eu comentei, que tem sido, degradada, o padrão de moralidade tem sido deturpado, e isso faz com que apresentem essas doenças, né. E são doenças que são, muitas das vezes, emocionais que afetam a área física. Então a gente vê aqui aquilo que a gente está abordando já desde a primeira lição, né? O ser humano é um ser tricotômico, que tanto aquilo que afeta a nossa alma, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, vai afetar o nosso físico. E então a gente vê o quão importante é a gente compreender tudo isso, né? E compreender também que existe a ação de Deus para nos trazer equilíbrio nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, né? Que Deus enviou o seu Espírito e que o Espírito, quando ele nos guia em toda a verdade, quando nós nos rendemos a Deus, ele vai trazer equilíbrio e vai nos trazer aquilo que é uma paz que excede o entendimento. Ainda que as circunstâncias não corroborem para que eu tenha essa paz, Deus nos dá, por meio do seu Espírito, essa paz à medida que nós caminhamos com Ele, que a nossa fé é fortalecida e você recebe ânimo, você é consolado por Deus e a gente consegue então ter uma vida emocionalmente saudável e ter uma vida espiritualmente madura. Para nós termos, Henrique, uma vida espiritualmente madura, a gente precisa ser pessoas bem resolvidas, tanto nas Exato. emoções quanto nos sentimentos. Nós precisamos dominar tanto um fator quanto o outro. E a gente vai abordar mais para frente nisso e a gente vai entender como que Deus nos orienta a fazer isso. E nesse ponto é importante a gente lembrar, né, os nossos alunos, alguns pontos importantes em relação à emoção e sentimento, né? O que que nós vamos Sim. tratar dentro dessa lição. Emoção e sentimento são coisas diferentes, né? Então ele tem um tempo de duração diferente, ele tem uma ligação diferente dentro do ser humano. Então, o nosso objetivo da lição hoje é explicar aos nossos alunos a natureza afetiva do ser humano. A natureza afetiva do ser humano é tudo aquilo que ele pode se conectar com o mundo exterior através
do seu sentimento, do seu padrão, né, de vida ali. Então o que que acontece? Qual é a capacidade que eu tenho de me conectar com o outro, né, através das emoções ou do sentimento? A gente vê na nossa leitura bíblica em classe, dois exemplos de Cristo, né? Em Mateus 9:36, diz que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Esse é um sentimento. Segundo, em João 11:35, quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, diz que Jesus chorou, e o 36 disse que os judeus, vendo isso, disseram: olha, ele o amava muito. Então são sentimentos, e esses sentimentos nós vamos estudar também. Segundo, né, ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, o que que é essa questão de instintivas? É o nosso instinto. As nossas emoções, elas são de instinto. A gente tem emoções que não são programadas, né? Seja ela o medo, seja ela a dor, seja ela a surpresa, não são coisas programadas, são de instintos. Então, isso também a gente tem a responsabilidade de administrar, como bem falou o Eduardo. Terceiro, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos. E nós vamos ver um pouco mais para frente na nossa lição que, conforme essas doenças psicossomáticas que o Eduardo bem falou aqui, elas vão crescendo, vai crescendo também o número de pseudos doutores da mente humana, né? Então a gente vai encontrar muitos coaches emocionais que tentam manipular a mente. Então são pessoas com uma mente despreparada, controlando mentes fracas. Então a gente vai criar pessoas totalmente desestruturadas emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Então nós vamos trabalhar esse método. Bom, dentro dessa questão que a gente está abordando aqui, a gente vê que é muito importante a gente trazer essa lição, Henrique, porque a partir dela a gente vai entender e vai ver que sim, nós temos emoções e sentimentos que foram dados por Deus, né? Foram dotados, Deus instituiu isso dentro do homem, né? Vem desde Adão, e que a gente precisa submeter as nossas emoções e os nossos sentimentos pelo crivo da palavra de Deus. Exatamente. Por um filtro, né? Que filtro é esse? O filtro é a palavra de Deus. E ela vai nos mostrar se isso é agradável a Deus, não é agradável a Deus, né? E a gente precisa sempre fazer essa reflexão. O que eu sinto vem de Deus, não vem de mim mesmo, ou vem das trevas, digamos assim, né? E se submeter a Deus, aquilo que o Espírito nos dirige, nós devemos ouvir a voz, né? A gente vê isso lá em Caim, quando Deus fala para ele: "O pecado cabe a ti dominar". Então, a mesma coisa, nós temos que levar esse mesmo princípio para as emoções e para os Exato. sentimentos, porque a gente vai ver mais para frente que tem emoções que elas não são emoções saudáveis, que podem vir à nossa mente, como o Henrique falou, é uma parte instintiva, porém sou eu o responsável a dominar ela para ela não se tornar um sentimento. E aqui Exato. mais para frente a gente vai trazer o conceito tanto de emoção quanto de sentimento para a gente entender o que eu estou sentindo é uma emoção ou é um sentimento, né? Eu deixo essa emoção se tornar um sentimento e se isso agrada ou não agrada a Deus, né? A gente vai ver todos os frutos do Espírito, vamos abordar tudo aquilo que Deus nos orienta dentro da palavra de Deus e que a gente precisa realmente ver essa questão, estudar, entender essa questão, porque no tempo que a gente está vivendo, como eu já citei no começo, o padrão de moralidade da sociedade está deturpado. O que que acontece? O pecado entra na sociedade. Quanto mais pecado a sociedade comete, mais ela é degradada moralmente e automaticamente degrada a sua alma, degrada o seu ser, porque afeta todas as áreas da nossa vida o pecado, tanto a parte espiritual, quanto a emocional, quanto a física, né. Emocional, quando eu Exatamente. digo aqui, tem a ver com a alma. Então vai afetar todas essas áreas, e para isso a gente precisa da palavra de Deus, para a gente poder ter sentimentos e emoções puras, restauradas, agradáveis a Deus, né. E a gente vai indo mais para frente, a gente vai abordar sobre tudo isso e dizer aqui, né, Henrique, que Deus ele tem cura para sentimentos que estão Sim, dentro de nós, né, a gente vai ver também, podemos aqui já mencionar a amargura,
né. Deus Exatamente. tem cura para isso, Deus tem direção, como nós devemos lidar com cada uma dessas situações para a gente Sentimentos ser de medo, de curado. insegurança, né, Exatamente. Deus ele tem esse poder de curar. Sugestão de método, aqui para o nosso professor, para o segundo tópico, a gente sugere aqui, né, o autor da lição sugere que você compartilhe com os seus alunos algumas experiências que eles já tiveram, né, de algumas emoções fortes, como ira, medo, e como que eles se comportaram diante dessas situações, né? Então a gente pode fazer leitura de Efésios 4, 26 e 27 e Colossenses 3, do 5 ao 8, para fundamentar essa reflexão. Então aqui é importante, né, a gente enfatizar que nem sempre a emoção ela é um pecado. Vou dar um Sim, exemplo, né? A emoção da ira, o sentimento ali daquele momentâneo da ira. Paulo diz: ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque é instintivo, né? A ira ela vem, a ira a gente fica irado, mas logo passa. sim, Ou, né, deveria passar. Então, sim, e a gente consegue diferenciar isso quando a pessoa é uma pessoa irada e quando a pessoa se irou, né? Quando a pessoa é irada, ela está em pecado. Agora, quando a pessoa se irou por um determinado ponto ali e logo já voltou ao seu comum, né? O seu normal, isso aí a gente vai entender mais para frente da lição também, tá né. bom? Ao domínio, né, O Henrique? domínio, exato. Comentando, obviamente, é o domínio, né, e é o Espírito Santo que vai trazer isso, o domínio, né. Não é errado, bem como o Henrique falou aqui, você se irar. O problema é você deixar essa ira tomar lugar e te dirigir, né. Dirigir a sua Exatamente. decisão, dirigir os seus pensamentos e automaticamente vai dirigir você a agir, né. Então, queridos, a gente tem que ter em mente que nós, seres humanos, a gente sempre vai agir a partir de desejos, e a gente deseja algo porque a gente sente algo, e se a gente sente algo é porque a gente pensou em algo, né? Exatamente. E aí a gente vai ver que a gente está estudando sobre isso, né, Henrique? Desde a lição 6 sobre a consciência, a lição 7 sobre os pensamentos e agora entrando nas emoções e sentimentos. E diante de tudo isso, a gente vê que Deus tem uma palavra, uma direção, e que sempre quando a gente trata sobre esses temas que estão muito ligados à alma, existe uma responsabilidade nossa de gerir isso, né? De Sim, forma intencional, permitir ou não permitir aquilo que a gente pensa, que pode se tornar um desejo e que normalmente vai se tornar uma atitude, né? E cabe a nós abordarmos sobre isso, né? Entendermos que isso é algo que acontece, é um processo natural, porém a gente não pode deixar o nosso pensamento ir de qualquer jeito, né? A desvaneios, enfim, ele fluir para onde ele quer e como ele quer, mas é nossa responsabilidade, entender o que é emoção, entender o que é um sentimento e controlá-lo, dominá-lo, né, que é aquilo que o espírito traz às nossas vidas. exatamente. Entra muito em questão também, como o Eduardo falou, de a gente estudar o que está sob o nosso domínio, né? O que que a gente pode fazer referente a isso? O que que a gente consegue controlar? O que que a gente pode controlar? E o que que a gente depende que os ensinamentos da palavra controlem por nós, né? Como a gente vai falar mais para frente em relação a pessoas que querem, né, se autocontrolar Sim, emocionalmente, então a gente entende o que que a gente consegue fazer a respeito disso e o que é de uso da palavra e o que é também de uso profissional, sim. né? Tem três aspectos aqui que a gente pode citar mais à frente. Agora nós vamos falar sobre o homem, né, um ser afetivo. Bom, o nosso propósito de estudo aqui é que há uma evidente e preocupante agravamento, né, da crise de saúde, tanto mundial quanto no Brasil, inclusive no Brasil. E aí a gente tem transtornos, como o Eduardo citou inicialmente, depressivos e de ansiedade. São os que mais crescem, né, Eduardo? Dentro da nossa comunidade. Obviamente, a gente não pode deixar de citar que, antigamente, a depressão e a ansiedade, elas não eram tidas assim como de alto valor, né, na medicina, porque não se tinha o entendimento, né? Então, até dentro da igreja, a gente diz: "Ah, a pessoa está lá com depressão, né? Ah, isso aí não é de Deus. Uhum. Depressão não é de Deus, isso aí é coisa espiritual". Mas a gente não entendia, alguns anos atrás, eu não vou dizer que é muito tempo atrás,
né, sim, mas há poucos tempos atrás, a gente entende que existia essa questão. E claro, conforme o avanço da ciência vai andando, a gente vai entendendo. Então as doenças da atualidade, elas estão crescendo cada vez mais forte, né, e abrangendo desde criança até idoso. Então a gente vê aí crianças de 8 a 10 anos já com crises de ansiedade, né, que por quê? Porque o nosso sistema hoje, ele tá sempre querendo acelerar, sempre querendo, a gente ainda estava brincando um pouco antes de iniciar aqui a nossa pré-aula, da correria que a gente tem no dia a dia, né, sim, e de estudo, e trabalho, e tudo isso acelera a gente. E essa aceleração causa, né, dentro da nossa saúde, tanto espiritual quanto física, causa um desgaste. A sim, gente se desgasta com isso. Então a gente vê nesse tempo criança, a gente vê, adolescente, jovem, idoso com crise de ansiedade, com crise de depressão. Muitas das vezes a gente vai ver, né, os mais jovens, ali numa faixa etária até seus 20 e 25 anos, com crise de ansiedade, sim. né, que é aquele negócio de estar querendo o futuro. E os mais velhos com crise de depressão, preso ao passado. Então, eles querendo desacelerar para voltar naquele tempo que eles tiveram e não aproveitaram, e o jovem querendo aproveitar aquilo que ainda não é o tempo Que dele. ainda não viveu, né. Então, isso é uma pegada bem forte, né, que a gente vai estudar daqui para frente. Dentro do segundo ponto, segundo tópico, fala sobre afetividade, emoções e sentimentos. E a afetividade é a capacidade, né, de experimentar e reagir a emoções, sentimentos, humores e paixões. Ela é uma dimensão psíquica, né, fundamental para que o ser humano se desenvolva. E dentro disso, a gente tem que entender que ela está atrelada a essa questão da tricotomia, como a gente abordou, né? Na parte física do corpo, na parte da alma, na parte das emoções, mas também na parte do espírito. E aqui eu trouxe duas passagens. João 13, 21 vai falar sobre isso, né? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Então, a gente vê uma reação aqui, né, Henrique? Uhum, E aí continua, e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, Jesus ele tem uma reação. Isso é algo que já está no ser humano. E depois em Lucas capítulo 1, verso 47 vai dizer: "E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador". Então a gente vê que afeta a parte física, a parte da alma, mas também a parte espiritual. A Bíblia diz, né, que o espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, né? E a gente vê ali em João 13, 21 falando sobre Jesus ter se turbado no espírito, ou seja, afeta todas as áreas, né? O ser humano está interligado, por isso que eu friso aqui novamente, há uma responsabilidade nossa de cuidar tanto das emoções que vêm à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso interior, como os sentimentos, né? E a principal diferença entre a emoção e o sentimento é que a emoção ela é meio que uma reação fisiológica, né? Ela é algo mais imediato, provocada muitas das vezes por algum estímulo exterior, né? E que o sentimento já é um pouco ao contrário, ele é uma interpretação consciente e algo duradouro, né? De uma emoção. O exato. sentimento ele deriva de uma emoção, como por exemplo, saudade. A saudade eu tenho a partir do momento que eu lembro de uma pessoa querida que eu não estou com ela. Então ocorre todo um processo cognitivo, um pensamento, onde eu raciocino, eu me lembro, eu consulto a minha memória, então eu consulto. Eu sinto a falta e aí eu passo a sentir a saudade. Então a gente vê que o sentimento é algo muito mais duradouro, é algo muito mais firme, mais sólido. A emoção não, é algo que vem e que muitas vezes, como o Henrique aqui já citou, é algo instintivo, Sim, ele surge, né, do nosso ser, do nosso interior, né, e a emoção já é algo mais fisiológico, é mais intuitiva, ela tem uma duração menor, e a gente vê muitas das vezes as emoções, Henrique, elas sendo expressas na face, né. Normalmente é, a gente vê muito claro isso nas crianças. As crianças quando têm nojo, ela já, ui, ela já reage, a gente reage vê àquilo ali. na afeição dela, é aquilo que ela tá naquele momento sentindo como emoção, né. O medo também, né, o medo faz a gente ficar com um ar de espanto, né, uma afeição de espanto, e um exemplo disso seria a gente estar numa floresta e, por exemplo, a gente vê um animal, né, uma cobra, e a gente, pô, tem
fica assustado, fica com medo. Se eu não conheço, mais medo ainda. Será que ela tem veneno? Se não Sim, tem, sim. e já o sentimento vai ser uma interpretação consciente aqui, como eu falei, né. E a gente usa eu uso esse mesmo exemplo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que conheço de biologia e eu sei que aquela cobra ali não é uma cobra peçonhenta, porque eu, através de um processo cognitivo, eu consultei aquilo que eu já estudei, aquilo que eu entendo, e eu sei que ela não é peçonhenta, eu já passo a não ter medo. Então a gente vê a diferença da emoção e do sentimento. A emoção é algo instintivo, que quando eu vejo a cobra me assusta, porque eu tenho medo e eu não sei, mas a partir do momento que eu estou, por exemplo, com um biólogo, com uma pessoa que é entendida, é douta nesse assunto, ele vai falar: não, não te preocupa, porque essa cobra ela não é peçonhenta, ela não tem perigo nenhum para nós. Sim, Então, automaticamente, por eu ter entendido isso, processo racional, eu deixo de ter o medo, né. E aí eu tive um sentimento de alívio, de exatamente. tranquilidade, né. Dentro desse aspecto, a gente entende também, por exemplo, né, a pessoa leva um susto, né, como o Eduardo falou ali, de início a pessoa tem medo. De início, é a emoção do medo. Mas conforme aquilo ali vai se agravando, né, na pessoa, pode virar uma fobia, Sim, né? E dentro da fobia, aí a gente já é uma coisa que passa a ser um sentimento de longo constante. prazo, constante. Sim, Então a gente tem essas variedades, né? E dentro dos principais afetos que a gente tem, e aqui a gente encaminha para o subtópico 3, nós temos alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza, né? São 6 emoções básicas que ocorrem e provocam alterações corporais, como o Eduardo falou, que são expressões faciais, são expressões de reflexo, diretamente corporal, né? A hum, pessoa, num susto, ela tem um reflexo, no medo, ela tem um receio, no nojo, ela tem uma face que ela vai fazer, como o Eduardo falou da sim, criança, ela tem uma tensão muscular, então sim. tem tudo isso. É, a gente Eh, a gente fala aqui, né, rapidinho, falando de Adão e Eva, que quando eles pecaram pela primeira vez, eles tiveram a questão da vergonha. Primeiro eles tiveram a questão da vergonha, a ponto de se esconder, de se cobrir. Depois eles tiveram a questão do medo. São 2 emoções totalmente, ligadas, né. Então imagina que para Adão e Eva era tudo novo. Obviamente, né, os 2 primeiros seres humanos a pisar na Terra, e de repente, né, através de um ato pecaminoso, eles agora experimentam a primeira emoção de estar nu, de ter vergonha, é a primeira emoção de ter medo de Deus. Então tudo isso, originalmente dentro do contexto é inédito, tudo sim, isso é inédito. pra eles era inédito. Para eles é inédito. A gente vai falar, né, que quando Adão ele acorda e vê Eva, ele expressa alegria. A primeira emoção que ele tem, a emoção de alegria em ver a sua companheira. Depois eles vão ter, né, a emoção de medo, a emoção de vergonha, e tudo isso se encaminha, né, Eduardo? Eu ia falar exatamente sobre isso, né, Adão e Eva ali, a gente já vê o início das emoções, dos sentimentos, e a gente vai vendo as reações que eles têm, né. É, Quando eles pecam, eles sentem culpa, aí eles sentem medo, eles se escondem, sempre tem uma reação. A gente vê que toda emoção, ele conduz um sentimento, e esse sentimento vai levando a pessoa a uma decisão, né. Então a gente vê a importância de a gente saber aquilo que está passando no nosso coração, que a gente alimenta ou deixa de alimentar, né. E aí agora a gente vai entrar no subtópico 4, que fala sobre a inveja, a ira e o ódio, né. Dentro desse tópico, a gente vê que tanto a inveja, a ira e o ódio, a gente vai se lembrar quando a gente olha para a Bíblia lá no início, voltando lá para Gênesis, a gente olha para Caim, né, que infelizmente ele não dominou as suas emoções, né, não dominou aquilo que virou um sentimento, né, e que trouxe ele um grande dano. E a gente vai ver que a Bíblia ela vai relatar que ele tinha uma ira contra o seu irmão, contra Abel, né, e isso estava estampado na face dele, né. A Bíblia vai falar por que que, Caim se irou, né, ele se irou fortemente e decaiu-lhe o semblante. Outra tradução vai dizer que ele ficou furioso e fechou a cara, a NTLH. E tem outra versão que diz assim, que Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava o seu ódio ou seja, ele não conseguia esconder.
muitas das vezes a emoção ela vai fazer isso, ela vai fazer a gente reagir de alguma forma. As Exatamente. pessoas vão notar na nossa feição, vão notar na nossa face. Ela vai evidenciar, né, uma reação fisiológica. Muitas das vezes, como o Henrique já falou, não somente externa, mas interna, né. A parte do sangue, por exemplo, quando a gente corre perigo, o nosso sangue ele desce para a parte do intestino, para a gente criar mais forças e poder se proteger, né. Numa situação onde tem um animal grande que vai nos atacar e a gente corre perigo, o nosso corpo ele vai ter reações fisiológicas, né, que vão nos ajudar a ter força ou para atacar ou para correr ou para fugir, né. São as 2 reações. E muitas das vezes é uma emoção que vem é algo que vem instintivamente, né, ocorre essa reação química no nosso interior e que a gente precisa compreender tudo isso, né, e saber que são coisas que podem nos afetar nas nossas decisões, né, até mesmo quando a gente corre perigo, né, quando a gente é pressionado. A gente vê Moisés quando foi pressionado pelo povo, Deus disse para ele falar à rocha, e ele bateu na rocha. Então ele, pela pressão, fez ele errar. Então a gente Exato. precisa entender que também fisicamente a gente é afetado pelas emoções e podem nos fazer errar. Por isso a gente precisa fazer, eu volto a frisar, a gente precisa fazer essa gestão das nossas emoções. Exatamente. E aí a gente vai falar agora no tópico 2 de emoções, experiência e controle, né. E aqui a gente vai falar sobre a reação e decisão. Dentro disso aí, com reações instintivas, né, como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano, né, como a gente falou. São coisas que são, eh, não são de fato controláveis, né. Sim. A gente está num momento, e eu gosto de enfatizar isso, talvez você esteja andando, à noite na rua, passa ali um sujeito meio suspeito, né, estranho, obviamente você vai ter uma emoção de medo, né. E nessa emoção de medo você já vai ficar já vai se contrair, já vai ficar mais, Isso. então não é algo que a gente tenha controle, tá. Então, como eu falei lá no início, nesse caso, não constitui um pecado em si, né. A frase do apóstolo Paulo: "Irai-vos, mas não pequeis", de Efésios 4:26, expõe essa verdade, né. Paulo aconselha aos efésios que controlem a ira e não deixem que ela dominem, tornando-se sentimento pecaminoso. E Efésios 4:31 também Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura e cólera. Assim admite-se a ira como emoção e não como sentimento. E aí a gente vai ter aqui, né, a questão de é muito importante que isso fique claro. Algumas emoções não são de fato pecaminosas, Sim, né? Elas são emoções instintivas. O que vai se tornar pecaminoso é se aquilo ali ele é uma amargura, né? Um sentimento de amargura. Vou dar um exemplo. Ah, eu fiquei irado no trânsito. Tá, mas todo dia eu fico irado no trânsito? Toda vez que eu saio de carro eu fico irado no trânsito? Então, isso aí já está muito mais ligado ao meu coração, do que está plantado no meu coração, né? O que está fazendo eu ficar irado? Será que foi algo momentâneo ou todo dia aquilo ali acontece, sim. né? O que me traz medo? Será que é só algo específico ou toda vez aquilo ali vai me trazer medo? Né? O que me deixa triste, o que me deixa zangado, né? Dentro dessa parte de emoções que nos trazem princípios pecaminosos, que faz isso acontecer, né? De fato, é instintivo ou já é algo que já está um pouco que premeditado a acontecer? Toda vez que eu me deparar com isso, eu vou ficar assim. Toda vez que eu me deparar com uma situação extrema, vai acontecer isso, né? Será que eu não estou me preparando para que quando isso acontecer eu não tenha mais essa reação, né? Então tem todo um procedimento a ser tomado, né, Eduardo? Perfeitamente, Henrique. Quando tu fala sobre isso, a gente vê que a pessoa está deixando a emoção se tornar um sentimento. E Exato. aí já passa a dominar ela, né? Ela deixou aquilo ocupar a mente dela. Se tornou já algo prático de vida. Ela já é guiada por uma emoção que começou, mas que ela poderia decidir não retroalimentar e ela segue retroalimentando, né? Como por exemplo, às vezes a gente pode ser ferido, uma pessoa nos traiu e a gente fica, né, com aquela coisa na mente, pô, a pessoa me traiu, me deixou na mão. E a gente pode ou alimentar esse tipo de emoção,
ou a gente pode fazer como Cristo nos ensina, perdoar e liberar a pessoa. É a gente que decide o que a gente vai alimentar. Paulo fala Exatamente. muito sobre isso, na questão de alimentar a carne e o espírito. Tem tudo a ver com isso, né, Henrique? Sim, Aquilo que a gente alimenta, se é o espírito, quais são os frutos do espírito, né? Mansidão, amor, domínio próprio, longanimidade. Então vai ter vários, benignidade, vários frutos que se você se rende a Deus, confia a Deus, você vai ter mais saúde, vai afetar a sua saúde emocional, né? Princípios espirituais, eles vão afetar a sua vida, a sua área emocional. O seu ser fisiológico também vai ser afetado, mas principalmente o que a gente quer tratar aqui é das questões emocionais. E se você, né, conhece a Cristo, teve um encontro com Jesus, 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus ele nos traz essa realidade do reino da luz, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, se Deus nos tirou de um reino de trevas e nos transportou para um reino de luz, tem que haver uma grande mudança nisso. exatamente. E cabe a nós eh, viver, se entregar e se render a esse processo. Porque existe o lado que Deus me santifica, mas existe o lado que eu me santifico. E a santificação, ela não acontece só no espírito, ela deve acontecer na alma e E no também corpo. no corpo físico, na totalidade do nosso ser. Muitas das vezes a gente só está entregue a Deus, só está rendido a Deus a nível de salvação. Mas Deus não quer salvar só o teu espírito, Deus quer salvar a tua alma, o teu corpo. Ele quer te aperfeiçoar na plenitude que do preço que ele pagou na cruz para que a gente possa desfrutar da totalidade da vida e abundância que ele promete, Exatamente. né, Henrique? Essa lição é muito importante para a gente, e eu comentava com o Eduardo, bem no início dela, né, quando nós tivemos o nosso planejamento de aula e das pré-aulas também aqui no YouTube, eu falei para o Eduardo, disse, olha, é uma lição muito boa, é uma lição que vai trazer para a gente a importância, né, da salvação integral, e não a salvação parcial. Porque a gente vai tratar de corpo, do cuidado do corpo, a gente vai tratar de alma, o cuidado da alma, e a gente vai tratar de espírito. Então nós vamos tratar do ser humano numa totalidade, numa integralidade de salvação. Nós vamos ser salvos tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, né? Nós vimos aulas sobre o corpo, as primeiras aulas que nós demos aqui sobre o corpo humano e o cuidado do corpo humano, que dentro da nossa congregação foi muito debatido a questão do cuidado do corpo, né? Do emocional, também da questão do físico, né? Sim. Então a gente vê a importância disso. Então é importante a gente cuidar, né, Eduardo, em relação a isso também. Nas questões emocionais, né, o quanto isso nos afeta, porque Cristo morreu para afetar todas as áreas da nossa vida. E nós, se nós queremos viver a plenitude, nós precisamos ir para a palavra e ver que também somos responsáveis, assim como a gente precisa cuidar do corpo físico, ou seja, de praticar exercícios físicos, de ter uma alimentação saudável de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, a gente também precisa fazer essa gestão da emoção, para não ter Exatamente, raiz de amargura e a gente não viver uma vida interiormente morta, né, porque Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Já indo para o segundo tópico deste subtópico, fala sobre emoção e pecado. E o fato de a gente ter uma emoção, Henrique, ela não pode ser considerada, como tu já bem colocou, por ser instintiva, ela não é de uma forma total caracterizada como pecaminosa, porque ela vem do instinto. Mas, por exemplo, a gente tem a questão da raiva, né, a questão da inveja, a tristeza, elas são emoções que elas são expressões de pecados de um coração que foi endurecido. exato. Claro que eu ter, por exemplo, uma ira, ela pode se transformar numa raiva, né. Sim, Até eu ter uma ira, muitas tem pessoas que ficam tristes, né, indignadas com aquela situação e sentem tristeza. A inveja, já a gente vê que é algo que dominou a mente da pessoa e a pessoa ela começa a ter uma reação de não gostar, talvez, que o outro é maior e de querer o que o outro tem, ou pior, de querer que o outro não tenha o que ele tem. exatamente, Não só que eu tenha, mas que ele não tenha e que ele seja prejudicado. E exatamente, isso o que que acon e da onde que isso surge? Isso surge a partir de um processo mental, que eu decido alimentar isso
ou não, né. Então a gente vê também, por exemplo, o caso de uma pessoa orgulhosa, que ela é muito mais suscetível a ter reações emocionais negativas, como a ira, né, ela vai ser mais irada, ela vai ter mais rejeição, ela vai ter comportamentos hostis, né, ela vai ser mais reativa de forma negativa às pessoas. E a Bíblia vai citar um exemplo disso, que é Nabal, né. A Bíblia vai dizer, vai discorrer que ele era um homem soberbo e mal-humorado, né, e que ele era ingrato. Por causa de tudo isso, somado com a insensatez que ele teve quando a gente vai para a Bíblia e olha para a história de Nabal, toda essa realidade de quem ele era, fez com que ele perdesse a sua própria vida, por causa do orgulho e da arrogância Exatamente. dele, né. Então a gente tem que fazer diferente, a gente deve fazer como Davi, né. Lá em Salmos cento e tre cem em Salmos 19:13 vai dizer assim: "Também da soberba guarda o teu servo", ou seja, a gente tem que orar isso, porque o coração do homem ele é inclinado ao erro, inclinado ao pecado, para que não se assenhore de mim, ou seja, a soberba sou eu que dou lugar para ela. Ou Exatamente. eu que nego ela e recuso que ela domine a minha mente, domine meus pensamentos e domine os meus sentimentos e se torne uma ação maléfica, né, como a gente viu no caso de Nabal. E que ela não se torne senhor sobre a vida dele, né. Davi ele deixa bem claro que ele não tome Isso. senhorio sobre a minha vida. Dentro do nosso terceiro subtópico aqui, os aspectos positivos da emoção. Eh, é bem simples, né, bem curto, mesmo desagradáveis, né, algumas certas emoções elas trazem muito benefício. Sim, O autor aqui ele vai falar sobre o medo, é um exemplo, né, que quando sentimos medo, essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, né, que é um hormônio que põe o corpo em imediato movimento. E eu cito aqui a questão também da emoção da alegria, né, quando a gente fica alegre, a gente tem dopamina, endorfina e ocitocina. São hormônio que deixa o hormônio do bem-estar, de saciedade, né, deixa a gente mais com vigor. do prazer, Do né. prazer, exatamente. Então algumas das nossas emoções podem ajudar em certos pontos, né. Por exemplo, a questão que o Eduardo falou ali do susto, do medo, que todo o nosso sangue ele desce para a área abdominal, né, que é para a gente ter mais força, então são momentos que a gente vê de grande valia. Não é um subtópico muito completo para a gente tratar, mas dentro do que o nosso comentarista, né, pastor Silas Queiroz, ele fez da lição, e aqui ele também traz o momento em que Jesus ele entra no templo, né, e expulsa os vendedores. Jesus ele tem uma emoção de indignação, e através dessa indignação ele torna a fazer uma ação benéfica, né, Sim. benéfica para aquele momento ali. Então, alguns sentimentos contrários podem nos trazer alguns benefícios também, tá? Vamos também agora passar para o nosso tópico 3, já encaminhando aqui para o nosso finalzinho da lição, os últimos tópicos aqui, e vai falar sobre sentimentos guardados por Deus. Ô Henrique, só para pontuar ali que tu falou de Jesus, eu acho muito Sim, interessante isso, a gente trazer para quem nos assiste, que Jesus ele não cometeu pecado, por quê? Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele não folga com a injustiça. exato, Então Jesus viu a injustiça. Toda vez que você se irá por algo que você vê que é injusto sendo cometido, você não está cometendo pecado. Tudo bem que você deve ponderar, avaliar qual vai ser a sua reação frente a isso, a sua atitude e aquilo que domina domina a sua decisão, né? Você tem que ser equilibrado, porque Jesus, ele se guiou por isso, pelo amor. Até nisso foi guiado pelo amor. Ele não folgou com a com a injustiça, injustiça, né? Ele não deu exatamente, espaço para isso. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente poder filtrar. Não, eu estou indignado, é pecado? Não, muitas das vezes não, porque eu não estou concordando com o erro. E a gente não deve concordar com o erro, né? Nós não devemos aceitar aquilo que é errado no sentido de ser coniventes, né? De exatamente, ser passivos a isso, mas ter uma posição concreta, porque se eu amo meu irmão, se eu amo o Henrique, eu estou vendo ele indo por um caminho ruim de morte, é minha responsabilidade, como alguém que foi alcançado por Cristo, que recebeu perdão e graça, manifestar esse perdão e graça e ajudar ele a ir pelo caminho correto, né. Isso é o exato, amor. Isso é uma demonstração de que Deus habita em você e que você ama genuinamente. Dentro agora indo para o último
tópico, né, os sentimentos guardados por Deus, como o Henrique bem citou, a gente entra no subtópico um, a falsa autonomia humana, né, do ser humano. O ser humano ele sempre busca, Henrique, respostas, só que o ser humano busca respostas a partir de si. E quando ele procura a partir de si, ele até consegue algumas respostas, mas ele se vê limitado em relação à sua mudança, né, como a gente já citou lá no começo, né. Pessoas que se dizem mestres, entendidos, capacitados para você fazer a gestão correta das suas emoções, dominá-las, conseguir conduzir, mas a gente vê pela palavra de Deus que somente Deus, por meio do seu Espírito, pode nos trazer esse domínio próprio, né, aquilo que é um fruto do Espírito, a temperança, né. E a gente vai ver que só a palavra de Deus que pode nos trazer à tona os desígnios, os intentos que estão lá dentro do nosso coração e que nem nós mesmos conhecemos. Nós achamos que sabemos, né, que conhecemos o nosso coração, mas a palavra de Deus diz, né, que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? E aí Deus responde, né, através do profeta Jeremias: Eu, o Senhor, conheço, né? Exato. Sondo, prescruto e sei o que se passa dentro. Por isso a gente tem que ir para a palavra de Deus, que é a voz de Deus sendo ecoada a nossa vida e nos trazendo a realidade do que está dentro de nós. Então a gente tem que ter clareza que é a palavra de Deus, né? Quando a gente se rende à palavra e que de forma genuína a gente confia em Deus, a gente consegue ser transformado. Sempre vai ser, Henrique, de dentro para fora, por meio do Espírito Santo que habita em nós, trazendo a revelação da palavra. Exatamente. E aqui nesse tópico, né, Eduardo, a gente sempre estava comentando desde lá do início, na questão desses pseudos doutores, né, do emocional. A gente entende que, claro, conforme o crescimento dessas doenças psicossomáticas que a humanidade passa, e eu não sei, eu não acompanho muito, né, Eduardo, a questão no exterior. Eu não sei se é tão grande quanto aqui essa questão de coach, né, emocional, assim. Eu não, a gente vê que no Brasil é muito grande, né? Você tem coach para tudo. Você tem coach para cuidar de finança, cuidar do emocional, cuidar de cachorro, cuidar disso, cuidar daquilo. Tem coach que vai cuidar de administração de igreja, que já não é mais pastoral, é mais coach. Então, para tudo tem alguém que se diz treinado para aquilo ali, né? E é um cuidado que a gente tem que tomar, porque assim como as doenças vão crescendo, vai crescendo também esses pseudos profissionais, né? Então, é aquilo que eu citei no início. Você tem uma pessoa mal preparada para tratar alguém que já está ruim, Sim, né? O que que a gente aconselha aqui nesse caso, né? Nós devemos entender que certas emoções precisam ser tratadas pela palavra de Deus. Obviamente, a palavra de Deus é que vai nos guiar e vai nos dar amparo para cuidar daquilo ali. E, obviamente, tem coisas que são mais elevadas que precisam do acompanhamento médico, né? Do sim. acompanhamento profissional. E eu sempre digo: procure profissional que seja cristão, né? A gente tem muitos psicólogos cristãos também que são muito bons, né? Ele vai te dar o laudo, né, da questão técnica, mas também ele vai te dar uma palavra, ele vai te dar um caminho dentro da escritura para seguir, né, Isso, Eduardo? isso que tu falou, Henrique, é muito importante, porque é exatamente o que a gente está abordando aqui, né? Que nós somos um ser tricotômico. Então, uma pessoa que tem uma visão espiritual, ela vai entender que tu não é um ser só corpóreo e Exato, almático, mas é um exato, ser espiritual. Então, se a pessoa não tiver essa visão, ela não vai tratar a totalidade do teu ser. Muitas vezes ela vai ficar tratando no corpo, que talvez muitos médicos, por exemplo, no caso de depressão, vão tratar achando que é só fisiológico, exato. que falta uma dopamina, falta uma endorfina para a pessoa se sentir bem. E muitas vezes pode até ser, né, Henrique? Sim, E muitas das vezes também um psicólogo na área da alma também pode te ajudar. Mas o que a gente está querendo frisar aqui é que tanto aquele que vai cuidar, o psiquiatra que cuida dos remédios que faltam, né, a fisiologia, né, a propriedade para te dar ânimo, disposição, prazer de vida, trata, como o psicólogo que trata das emoções, tanto eles têm o seu valor, porém são limitados. E Deus não é limitado. A palavra de Deus não, ela é totalmente poderosa, né. Ali como eu citei, ela é apta para discernir os intentos do coração do homem, ou seja, ela traz
à tona aquilo que está dentro do nosso interior, que talvez nem nós mesmos sabemos e que não é acessível. Mas ela é poderosa para fazer isso e Deus é poderoso para nos curar também através da sua palavra, né. É isso que a gente quer deixar claro para os irmãos, não que você não deva procurar, né, esses recursos, mas no lugar certo e com a pessoa certa, bem como o Exatamente, Henrique aqui citou. exatamente. O nosso segundo subtópico desse terceiro diz o seguinte: obediência, humildade e oração. Filipenses 4:7, que é o nosso textual, diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, as vossas mentes em Cristo Jesus." Bom, é de importância, é de extrema importância, né, o cuidado com o nosso coração. Quando a gente fala de coração, aqui a gente não está falando do coração músculo, né? O coração ou órgão coração. O coração tratado na Bíblia é a questão do entendimento, é a questão da psique, a nossa razão. O coração é a razão. Então, por que, que a gente tem que cuidar da nossa razão, né? Do nosso coração? Porque ele é o epicentro de todo o pensamento e emoção, né? É ele que é o epicentro de toda a questão de sentimento, toda a questão de emoções, toda a questão de administração, tanto espiritual quanto corporal, é a nossa mente que organiza. Então, aqui, nesse subtópico, nós temos que entender isso porque é o seguinte: devemos guardar o coração em Cristo, primeiramente em Cristo, e mantê-lo saudável para que a nossa mente esteja saudável, para que a nossa mente esteja limpa. Por quê? Aqui diz assim, ó: "E ele guardará os vossos corações e as vossa mente em Cristo Jesus." Quando a gente está guardado em Cristo Jesus, as emoções ela podem vir, né, instintivamente pode vir, só que nós vamos Sim, ter a capacidade de julgá-las e de analisar até que ponto ela pode ser efetiva ou não, né. A questão, como a gente falou ali da ira, né, a pessoa se irar é normal. sim. Agora, ela ser uma pessoa irada constantemente, já está errado. Então, quando a gente tem um coração guardado em Cristo e uma mente guardada em Cristo, isso não acontece, É né. justo. Nós temos muito testemunho de pessoas que, são explosivas, né, Sim, pessoas que são totalmente: "Ah, não, o irmão lá não dá para falar com ele lá que qualquer coisinha ele estoura." Tá, mas estoura por quê? Né? O que está sim. acontecendo com ele? Qual é? E isso a gente também aqui dando, né, um auxílio ao nosso professor, dá para você debater com os alunos, né? Porque realmente tem pessoas que a gente não consegue nem chegar perto, né? Tem Sim. pessoas que vão, a gente fala alguma coisa, ele já, né, se espinha todo, já fica meio preparado. Então a gente tem esse ponto aí que é importante de cuidar do nosso coração, da nossa mentalidade. Lembrando sobre isso, Henrique, a gente vê que pra gente e como que a gente faz, né, para experimentar essa paz, essa plenitude que guarda o nosso coração que está em Cristo? A gente tem que ver que uma das palavras-chaves disso vai estar ligada à abnegação. E a abnegação que eu digo aqui é quando você se nega a pensar coisas que vêm à sua mente que não são agradáveis a Deus. Sim, Então existe uma responsabilidade nossa, uma posição firme que a gente deve ter, e para isso eu preciso ser obediente. Mas como eu vou ser obediente, Eduardo? Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus para saber um sentimento, uma emoção que agrada ou não agrada a Deus. Como a gente vê, muitas das vezes, tem pessoas que acham que a ira, na sua totalidade, ela é algo ruim. Mas não é. Depende o motivo e o porquê. A exatamente. gente vê Jesus se irando. A Bíblia vai dizer que Jesus não cometeu pecado, ele não viu pecado. Então, a gente vê que a gente deve filtrar, né, aquilo que Exa passa na nossa mente. Muitas das vezes nós, por termos essa inclinação de ir ao encontro do pecado, de errar o alvo, a gente precisa filtrar e a gente precisa conhecer a palavra de Deus para obedecer e isso ter um coração humilde para reconhecer, né? A gente tem Cristo como esse modelo de prática e de fé. Se a gente andar nos passos que Jesus andou, a gente vai poder desfrutar dessa paz que guarda o nosso coração. Ainda que a gente viva numa sociedade que a gente sabe que está caminhando para um caos e um profundo caos em todas as esferas, né? Emocional, como sociedade, a civilidade do ser humano tem se degradado, né. Então, ainda que tenha todo esse caos à nossa volta, se a gente for se abnegar
né, fazer uma gestão daquilo que vem na minha mente, ou aceitar ou recusar, e eu, de forma humilde, me submeter a Cristo, me submeter à palavra de Deus, eu vou começar experimentar níveis maiores dessa paz que vai exceder todo entendimento, ainda que tudo ao meu redor esteja desmoronando. O meu entendimento, ainda que excede o entendimento, ainda que eu olhe para minha volta e eu veja que está tudo caindo, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer tranquilo, vou permanecer em paz. Então é isso que Deus quer nos propor. E lembrando, Henrique, que muitas das vezes não é que se você é uma pessoa irada, não quer dizer que então você não é salvo, mas é que você precisa render essa área da sua vida a Cristo, que às Exatamente. vezes a gente anda no automático e nem para ver que a palavra de Deus, ela nos confronta a isso, e a gente precisa mudar. E a gente muitas vezes vai procurar recursos externos, quando Deus nos orienta a trazer a Ele essas questões, né. Exatamente. Talvez é apenas uma área da sua vida que não foi santificada. Então você tem que se render a Deus nessas áreas, pedir: "Deus, me ajuda a controlar as minhas emoções, o meu instinto, né, de forma que eu aprenda a lidar com isso", porque cada um de nós temos fraquezas e temos dificuldades. O importante é que a gente cresça em vencer elas. À medida que o tempo passa, eu preciso desfrutar dessa santificação, que atingiu a meu espírito, mas também atingiu a minha alma, Exato. atingiu a minha forma de pensar, a minha forma de ver as pessoas com mais misericórdia, com mais amor, com menos ódio, com menos raiva, né? Ser mais tolerável, no sentido de ser mais paciente, né? A palavra de Deus vai dizer que o fruto do espírito é longânimo, ele se tarda em irar, Se ele tá. se tarda em procurar corresponder a uma atitude negativa, né. Deus é longânimo e ele nos conduz esse caminho, né, por meio do seu Espírito. E para concluir, queridos, a gente vai agora já para o fim, a gente vê que toda mudança e transformação que a gente tanto precisa, ela não vai partir de nós mesmos, ou seja, da força do nosso braço, né. Essa mudança real, eu digo mudança genuína, né, Henrique, porque muitas das vezes a gente vê que sim, as técnicas fazem mudanças, mas não é uma mudança lá no profundo, no íntimo do ser humano, que muda não somente o fruto, mas muda na raiz. Muda no sentimento, no interior do ser humano, né, que é o que o espírito faz. Tem uma analogia que eu gosto de fazer, é que quando você vai dar uma manutenção em alguma coisa, né, é muito mais fácil aquele que criou dar manutenção do que qualquer outra pessoa, Sim, né. Quando a gente vai fazer um recal fazer uma coisa no celular, né, tornar ele mais original, a gente faz para ele voltar a ser igual de fábrica. Então a gente tira tudo aquilo que nós colocamos nele sim. e deixamos só aquilo que o criador fez dele. Então isso a gente tem muita questão do autocontrole e da autoanálise. Nós precisamos, através da palavra de Deus, nos autoavaliar, autoanalisar, né, como o Eduardo falou, qual é o ponto que nós precisamos se santificar mais, Sim, né? Será que é na parte da ira? Será que é na parte da mentira? Será que é na parte de qualquer outra parte da área do ser humano que você precisa se santificar mais, né? Às vezes você está dando tanto tempo às coisas fúteis de redes sociais e correria e tal, e não está dando tempo para a palavra. Então, através da palavra, você vai ter esse entendimento. Em que parte eu posso melhorar? No que eu posso ser melhor hoje? Né? Se todo dia a gente acordar e colocar na nossa mente no que eu posso ser melhor hoje, a gente vai seguir um caminho de perfeição. é isso que Deus nos convida, né, quando fala com Abraão: "Andando em minha presença e ser perfeito". A gente tem que entender que a única forma de Abraão ser perfeito é porque ele andava na presença. Então a Exato. gente tem que levar sempre todas as nossas dificuldades, ansiedades, inquietações, dificuldades a Deus, aos pés de Deus. E eu quero concluir aqui, queridos, citando Gálatas 22, que fala assim, que o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança que fala de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é esse tipo de sentimento, de emoções que devem permanecer no nosso coração e que nós, de forma diretiva, de forma que nós estamos administrando e conduzindo,
que permaneçam dentro de nós. A gente deve Amém. substituir todo tipo de sentimento por esses sentimentos. Em Jeremias 29:11 vai dizer, aqui para nortear o que que Deus quer e o que que Deus pensa a nosso respeito em relação a isso. Vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o fim que você espera, querido, é isso que Deus quer te dar. Mas Deus dá aos seus filhos à medida que eles se rendem a Ele e têm Exatamente. comunhão com Ele. A perfeição, a plenitude de vida, a vida e a abundância, a gente desfruta à medida que nós temos uma vida rendida a Deus. Como eu citei antes, Abraão só poderia ser perfeito andando na presença de Deus. E ali, Andando. quando fala de perfeito, está falando de um ser integral, total, restaurado, reparado por Deus. Em Filipenses, para concluir a minha parte, queridos, capítulo 2 verso 13 vai dizer: "Porque o Deus é quem opera em nós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade". Ou seja, a gente vê em Jeremias 29:11 que Deus tem para nós planos de paz e para nos abençoar, para nos conceder aquilo que nós esperamos. E é tanto Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E cabe a nós o quê? Apenas se render Exato. a Ele e reconhecer que Ele tem esse poder para nos transformar na totalidade do nosso ser. Exato. Meus queridos, eu quero agradecer você por ter acompanhado a gente até aqui. É um prazer poder ministrar a aula para vocês e eu quero fazer um convite para você nesse momento. Você que está aí nos acompanhando, aproveita, segue o nosso canal aqui no YouTube, segue também as nossas páginas AD Lagoinha no Instagram e AD Lagoinha no TikTok. Ativa o sininho para quando a nossa aula ser lançada no YouTube, para você poder, né, ter ali uma notificação no seu celular avisando que a gente lançou a aula. Então aproveita essa tecnologia, aproveita esse nosso canal para você aprender mais de Deus e acompanhar a gente também. E eu faço um convite, você que mora aqui em Florianópolis e região, se quiser estar acompanhando a nossa aula diretamente conosco, aqui na AD Lagoinha, todo domingo a partir das 9 horas da manhã. Você vai ser muito bem-vindo, muito obrigado, não esqueça de curtir o nosso vídeo e comenta aí da onde que você está nos assistindo. Um forte abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado por nos acompanhar. Espero que tenha sido de grande valor para a sua vida e que Deus continue abençoando a sua vida.